Olá, pessoal! Espero encontrá-los bem aí onde vocês estão. Na aula de matemática de hoje, nós iniciamos uma unidade nova, fresquinha, cheia de novidades, de novos desafios, de novas aprendizagens. E nós iniciamos, então, hoje, a unidade 7 do livro de matemática. Isso mesmo, na página 178 vocês conseguem acompanhar e dar início, então, à nossa nova unidade de matemática. Começamos um novo assunto e o tema desse nosso novo assunto é divisão. Muito bem, divisão. O que vocês entendem por divisão? Pensa um pouquinho aí. Divisão, o que significa dividir? Dividir algo, repartir. Quando você precisa emprestar um lápis para alguém, você divide o seu lápis ou você empresta? Muitas das vezes nós utilizamos um linguajar que não é o apropriado, mas está presente na nossa linguagem, né? Mas a palavra dividir é o mesmo que repartir. Ou seja, você divide algo, seja um objeto, seja lá o que você esteja desejando dividir, né? A gente divide um sentimento, a gente compartilha, né? Em inúmeras situações no nosso dia a dia, nós encontramos a palavra divisão. Mas e na linguagem matemática? O que quer dizer dividir? O nosso primeiro tema de hoje nós vamos verificar já já. Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre a imagem de abertura? Vamos lá, então? Com o livro na página 178, vocês vão acompanhar a prof. para nós analisarmos, então, um pouquinho, porque brevemente, durante os desafios da abertura, nós iremos retornar a essa imagem para resolver alguns desafios. Então, nós conseguimos observar que a cena ilustrada traz um parque ecológico, a imagem de um parque ecológico e alguns materiais reciclados que foram utilizados para se ter novos brinquedos. Vocês conseguem perceber isso também? Inclusive, o nome do parque é Eco Parque ou Parque Ecológico, podemos dizer assim também, né? Ó, temos aqui vasinhos com garrafas PET, pneu, sendo utilizado para fazer diversos brinquedos, garrafa PET para cercar a areia e muitos outros brinquedos, também na casinha, não é mesmo? E nós temos também alguns números que já podemos ficar de olho, porque provavelmente eles serão utilizados então para resolver os desafios. E nesse parque ecológico nós temos uma informação, e ela diz assim: transforme sua lata ou garrafa PET em pontos. 500 pontos igual a uma bola. O que será que vem por aí? Vamos percebendo ao longo desta unidade, certo? Muito bem, foi divertido, é legal, né? Teríamos que ter muitos parques ecológicos como este, para todo o lixo que nós produzimos, né? E uma forma de pensar ecologicamente também. Muito legal. Então, agora vamos para o nosso próximo assunto e o tema 1, que é o tema da aula de hoje. E o tema 1 é ideias da divisão. Nós vamos começar, então, essa ideia de dividir na linguagem matemática, trazendo, então, para vocês o tema repartir igualmente. O que seria repartir igualmente? Quando nós temos algo, um pacote de bala, brinquedos, bolas, pirulitos, e nós estamos em uma quantidade de crianças. O que nós fizemos com essas balas e pirulitos? Nós vamos comer tudo sozinho? Não. Geralmente as pessoas dividem. E o que é essa divisão? Você vai compartilhar o seu pirulito, a sua bala ou as bolas para brincar entre as crianças que estão presentes no grupo. E como que a gente faz isso? Repartindo. E para ser justo, nós fizemos uma repartição, ou nós repartimos os objetos, os doces,
igualmente entre as crianças. Vamos verificar como que a gente pode fazer isso? Vou mostrar para vocês aqui, então. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 bolas. Vou colocar aqui mais uma bolinha para fechar um número par, porque nós temos um número ímpar, né? 15 é um número ímpar, então eu vou fechar um número par. Tenho 16 bolinhas agora. E eu tenho aqui para organizar 2 caixas, certo? Eu preciso organizar essas 16 bolinhas entre essas 2 caixas, ok? Então, como que eu posso repartir essas bolas? Se eu tivesse as bolinhas aqui para mim, fisicamente, eu poderia ir fazendo o quê? Colocando uma aqui, certo? Como eu não tenho fisicamente, eu vou pensando e fazendo de conta que eu estou organizando. Então, para ficar claro para vocês aqui, eu vou colocando um pinguinho nas bolinhas que eu vou passando para cá, tá? Ou seja, agora nós vamos fazer o ato de dividir. Ou seja, nós vamos organizar essas bolas repartindo igualmente essas 16 bolinhas entre as 2 caixas que nós temos para organizar. E como faremos isso? Nós iremos repartir igualmente. Para repartir igualmente, nós teremos que colocar uma aqui, uma ali, uma aqui, uma ali, certo? Então vamos lá. Já coloquei uma aqui, uma ali. Agora eu vou colocar essa daqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, para cá, para lá. Pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. Agora que eu já dividi, reparti igualmente as 16 bolas entre as 2 caixas, não sobrou nenhuma caixa com menos e nem mais. Ou melhor, vamos conferir? Vamos lá então, agora eu vou contar quantas bolinhas eu consegui colocar em cada caixa. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nessa eu consegui colocar 8 bolinhas. Vamos ver se aqui também ficou igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bolinhas também. Somando 8 mais 8, qual é o valor, gente, dessa adição? Se eu somar 8 mais 8, eu vou obter o número 16. E multiplicação, 2 vezes o número 8 é 16. Então, fechou! Bateu com o número de bolinhas que eu tinha para repartir entre as 2 caixas. Então, eu reparti igualmente? Com certeza sim. Muito bem. Então, o que nós fizemos aqui, turma, é repartir igualmente. Você está distribuindo algo e repartindo de forma igual, ok? Conseguiram entender? Então, agora nós conseguimos voltar para o nosso livro e continuar o nosso próximo, as nossas atividades, ok? Então vamos lá, já que vocês já sabem o que é repartir igualmente, a prof explicou para vocês, se não conseguiu entender da primeira vez, não tem problema, volta lá, vê de novo e volta para as atividades então, tá? Sempre que vocês ficarem com dúvida em algum conteúdo que a prof está explicando, vê de novo e quantas vezes for necessário. Até vocês conseguirem compreender, tá bom? Principalmente agora que estamos entrando no assunto que exige muita atenção de vocês e que exige compreensão a cada etapa que nós vamos passando, para chegar lá no final e vocês conseguirem realizar depois tudo certinho, ok? Vamos lá, então a primeira atividade que vocês farão
É o desafio do Renato. Ele tem 24 figos para distribuir igualmente entre as 4 caixas. Com quantos figos cada caixa ficará? Então, está aqui os 24 figos do Renato. E uma primeira opção é que ele pode distribuir os figos um a um, como nós fizemos com a bolinha lá no exemplo. Os figos em cada uma das caixas. Então, ele organizou aqui. Qual é a divisão que ele fez? Ele dividiu o número de 24 figos para quantas caixas? 4 caixas. E o resultado é qual? O resultado é o valor dos figos, ou a quantidade, né, de figos que estão nas caixas, em cada uma das caixas. Então, como que a gente vai montar a divisão? Da onde veio o 24? O 24 está se referindo à quantidade total de figos que ele tinha para repartir, ou distribuir igualmente. O 4 é que ele está dividindo esses 24 figos entre as 4 caixas. E o 6? O 6 é o resultado, ou seja, se ele dividir 24 figos entre 4 caixas, ele vai conseguir colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 figos em cada caixa. Então, o número 6 aqui, turma, é o resultado da divisão. Prof, e qual é o símbolo que nós utilizamos na divisão? O símbolo da divisão que vocês estão verificando aqui no livro de vocês é esse daqui. Tem uma bolinha, um risquinho e uma bolinha. Esse é o símbolo da divisão. Quando nós formos montar os cálculos para resolver e fazer os cálculos, nós vamos utilizar o outro, que aí será esse daqui, que vocês já conhecem, certo? Esse sinal aqui de divisão, tá? Quando nós montamos o cálculo na horizontal, nós utilizamos esse. Quando nós vamos calcular e montar o cálculo na vertical, nós utilizamos esse símbolo aqui, tá bom? Para o conhecimento de vocês aí. Agora, continuamos então. Vocês irão resolver os próximos desafios. Você já tem aqui a segunda bolinha e o problema que fala que a Adriana também tem 24 figos, mas ela vai distribuir igualmente entre 3 caixas. Então, agora, ao invés de 4, como fez o Renato, ela terá que distribuir entre 3. Quantos figos ficarão em cada caixa? Vocês vão representar com uma divisão, assim como foi representado aqui nesse exemplo. Como que vai ficar essa divisão de vocês? Qual será o resultado? E cada caixa ficará com tantos figos. Depois que vocês descobrirem, vocês irão responder. Assim, vocês também farão com as próximas atividades. Na número 1, vocês irão formar grupos de acordo com a divisão indicada em cada caso. Na letra A, em 4 partes iguais, vocês irão dividir esses apontadores em 4 partes iguais. As canetas em 5 partes iguais, ou seja, vocês farão 5 grupos de canetas que tenha a mesma quantidade delas, ok? A 2, resolva os problemas escrevendo uma divisão que representa cada situação. Então, vocês vão ler as situações e vão montar aqui uma divisão e colocar o resultado dela também, tá? A 3, 2 amigos foram a uma lanchonete e gastaram ao todo a quantia representada ao lado. Então, vocês terão que somar para ver qual é a quantia que eles gastaram. A conta foi repartida igualmente entre eles. Quantos reais cada um pagou? Tem a questão do repartir ao meio, né? Dividir ao meio, como nós fizemos o exemplo de 16 bolas. 16 bolas nós dividimos para 2 caixas. Basta nós, quando nós dividimos por 2 pessoas, 2 caixas, nós podemos repartir o número ao meio, ou seja, verificar qual é a metade dele, certo? Tem essa questão também que facilita para vocês na hora da divisão. Ok, turma? Então, vou deixar vocês realizarem sozinhos. No slide, a prof passou para vocês também outro quebra-cuca. Na verdade, são 2, tá?
e vocês irão resolver. Vou deixar vocês lerem sozinhos. Tem o quebra-cuca da divisão do quintal e aqui a entrega. De entregas. Aqui não envolve muito a divisão. Aqui é mais a multiplicação, mas é um quebra-cuca bem legal. E também, turma, atividades para vocês realizarem o que aprenderam hoje, ou seja, repartir igualmente. A questão da número 1, onde a professora Tânia distribuiu igualmente entre os seus 3 alunos todas as caixinhas que você vê na ilustração, e aí vocês irão responder, completar com o que está se pedindo aqui e fazendo a divisão também. A 3, perguntas referente ao calendário, que envolve a divisão também. E a 3, onde vocês irão distribuir balões igualmente entre as crianças. Vocês terão que desenhar. Na letra A, 12 balões entre 3 crianças. Quantos será que cada uma das crianças irá receber? Na letra B, 18 balões entre 6 crianças. Agora vocês vão distribuir, então, 18 balões entre essas 6 crianças que estão aqui. Para vocês praticarem, tá? Se vocês não conseguem imprimir essas atividades, turma, respondam elas no caderno, coloquem a data, a atividade no slide e coloquem certinho a questão a que vocês estão respondendo para ficar organizado aí no livro de vocês, ok? Então, muito bem. Turma, por hoje é só. Iniciamos então um novo assunto e que é bem importante que vocês compreendam esse primeiro assunto para darmos para darmos sequência para os próximos assuntos então, ok? Espero que vocês tenham gostado e aprendido. Nós nos vemos na próxima aula. Um abraço e até lá!